Falou pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Celso Santos, o Nerd Negro. Se você chegou aqui no canal aí, assim, pelo nosso vídeo, buscando aí, assim, algo, é porque você está querendo só ouvir falar sobre ações e investimentos, né? Nós estamos assim, com foco no nosso canal falando agora sobre isso. E a grande pergunta é assim, com base assim, nas coisas que o governo tem feito, com base assim, na parte econômica do nosso país, né, e como está indo aí, assim, os investimentos e tudo mais. As pessoas que têm investido na Bolsa de Valores têm visto aí, assim, as ações caindo de preço, caindo de valor, vendo também assim, os fundos imobiliários caindo, e aí a pergunta que fica para nós é: vale a pena investir na Bolsa de Valores? Uma coisa que eu ouço muito das pessoas quando eu falo em Bolsa de Valores e começo a conversar é que para investir na Bolsa precisa ter conhecimento, e para investir na Bolsa de Valores também tal, você acaba perdendo muito dinheiro, né? E a questão simplesmente é que não é isso. Claro que a Bolsa de Valores, né, ela acaba, vamos dizer assim, prestigiando aquelas pessoas que têm conhecimento, claro, né? E se a pessoa não buscar nenhum conhecimento, automaticamente ela vai ter problemas. Por quê? Porque ela não vai entender assim, o momento certo de comprar ou vender um ativo. Então, com base nisso, aí, assim, eu estou fazendo esse vídeo, né? Vale a pena investir na Bolsa de Valores no ano de 2025? É isso que nós vamos analisar agora. Veja bem, uma coisa simples, né, que as pessoas muitas vezes fazem e não prestam atenção, isso é, para ver, é assim. Digamos que você costume comprar aí, assim, geralmente uma marca aí, assim, de qualquer produto, vamos dizer assim, o açúcar, né? Você costuma comprar um açúcar lá assim, de uma determinada marca, não vou falar o nome de marcas aqui porque eu não quero fazer propaganda nada disso. E de repente você chega no mercado e esse açúcar está em promoção. Ou o café, né, ou o leite que você compra está em promoção. E quando você vai comprar isso lá, você automaticamente vai comprar bastante, não é assim? Porque está em promoção. Acontece justamente ao contrário na Bolsa de Valores. Quando você vê algo que você conhece que é bom, que você sabe que é bom, mas você vai olhar para aquilo e vai falar assim: não, por que caiu? E muitas das vezes as pessoas, ao invés de comprar, acabam vendendo, tá? Quando na verdade um dos grandes ensinamentos da Bolsa de Valores, e falado por todos os grandes investidores do mundo, é que você tem que comprar na baixa e vender na alta. Então, para isso você precisa primeiramente ter uma estratégia de investimentos e logicamente focar no que é a sua carteira. Sua carteira é uma carteira de médio prazo, é uma carteira de longo prazo, é uma carteira previdenciária, uma carteira focada em dividendos, ou uma carteira focada em crescimento. Então, quais são esses dois tipos de carteira? A primeira carteira, a carteira focada em crescimento, você vai ter ativos ali que você está buscando uma valorização. Mas o que acontece quando automaticamente essas ações acabam caindo? Né? A pessoa que comprou algumas ações de algumas empresas que ela caiu, ele vai ter um certo medo, né? E ele fala assim: eu não vou continuar com essas ações aqui, acabam vendendo, e aí automaticamente você vai perder dinheiro. Por quê? Porque se você comprou uma ação, vamos dizer assim, que custava R$100, e no passar do tempo, em um ano, essa ação caiu para R$90, você perdeu 10%. Tá? E para ela chegar novamente a R$100, ela vai ter que valorizar mais de 15%. Tá? Porque o montante, o valor dessa ação agora é menor. E aí as pessoas têm medo. Só que, quando você olha para uma ação na Bolsa de Valores, um código que você olha ali não é apenas um código, ela representa uma empresa. E esta empresa tem pessoas, são serviços, são coisas que estão sendo oferecidas à população. E quando você olha para essas empresas, você tem que entender primeiramente o que é a empresa. E se é uma boa empresa, automaticamente, independente dessa ação cair, com o tempo essa ação irá subir. Então, por exemplo, se você comprava o açúcar há 3 anos atrás, você pagava um preço. E hoje, com a inflação e tudo mais, você paga
bem mais caro nesse artigo que você comprava lá, assim, digamos, a R$2, R$3, hoje você está pagando 10. Com as empresas são a mesma forma. Porém, as empresas têm toda uma diversificação, por quê? Porque elas precisam, primeiramente, passar os seus produtos, e quando ela passa os seus produtos, através dos seus produtos, é que elas vão ganhar o lucro e também pagar ali, assim, os seus investidores. Seja em dividendos, as ações que dão dividendos, seja em juros sobre capital próprio, ou seja em valorização. As ações que valorizam, na verdade, elas não dão os dividendos para os seus acionistas. Por isso que os acionistas vão ganhar somente da valorização. Mas as ações que dão, vamos dizer assim, os dividendos para os seus acionistas, é porque ela falou assim, não, eu já tenho aqui assim, eu vou pegar e vou dividir com meus acionistas um total desse ganho que eu tive, para que eles possam automaticamente ou viver disso, ou comprar outras coisas, ou até mesmo reinvestir comprando novas ações. E aí, Celso, como é que eu faço para saber quais são as melhores ações da Bolsa de Valores? Claro que tudo que você faz tem que ter aí assim uma estratégia para que você possa crescer e automaticamente ir adiante. Com base nisso, esse vídeo de hoje nós estaremos falando aí sobre vale a pena investir na Bolsa de Valores em 2025 e quais são as melhores ações. Lembrando a você que tudo que nós falarmos não é uma recomendação de compra, tá bom? E que ganhos passados também não é garantia de ganhos futuros, tá? E que você tenha isso aí em mente e automaticamente, lógico, quando você vê uma boa empresa, você possa olhar para ela e automaticamente ver se a empresa vale a pena fazer parte da minha carteira. E também ter em mente o seguinte, pessoal, que dinheiro investido não pode ser um dinheiro que você vai usar amanhã ou depois. Tem que ser aquele dinheiro que você vai deixar ali para que possa crescer. Então, eu estou falando aqui, espero que você se torne um investidor buy and hold, que significa o seguinte, o investidor que compra para guardar, independente da média de mercado. Como já dizia o Luiz Barsi, né? Patrimônio é, na verdade, apenas, vamos dizer, vaidade. Não adianta você querer ter R$1 milhão de patrimônio. Não. O que você tem que ter é boas empresas e automaticamente essas empresas renderem para você dividendos a ponto que você possa viver desses dividendos e automaticamente fazer as coisas aí para as pessoas que você ama, seja para a sua família, para as coisas que você deseja aí, tá? Então o importante é que você tenha essa questão. Então quando nós olhamos ali assim, com base no cenário econômico atual, nas perspectivas que tivemos aí em 2024 e até para 2025, né? Com todas as coisas que o governo vem fazendo e tudo mais, a gente sabe que isso impacta demais dentro da política econômica e também para as políticas de longo prazo, né? Aí as pessoas ficam com medo. O que eu vou fazer? O que o ministro da Fazenda vai fazer ali que pode mexer com o meu dinheiro ou não? E muitas das vezes o risco Brasil acaba aumentando. E quando o risco Brasil aumenta, automaticamente também aumenta aí assim a inflação. E uma prova de que a inflação aumenta automaticamente é a valorização do dólar. E quando o dólar valoriza, alguém fala assim, mas Celso, eu não compro nada em dólar, então eu estou preocupado com o dólar. Se preocupe sim com o dólar. Porque tudo que você usa, na verdade, é baseado no dólar. Então o que acontece? Ah, mas eu vou comprar no barzinho da esquina lá, o cara não usa dólar. Não, ele não usa dólar. Só que tudo que ele compra também para vender para você, a empresa que fabrica esse produto, ela compra as coisas de outros lugares que os preços são em dólar. Então o preço do dólar automaticamente é inserido no produto, o produto vai para esse bar mais caro e vai ser vendido para você mais caro. Então o dólar vai impactar diretamente aí assim na sua vida, seja na feira que você faz, seja no mercado que você compra, até na gasolina que você usa. Em tudo o dólar vai impactar e isso chama-se inflação. Vai crescer, com a alta do dólar, acaba criando assim, mas se eu investir em renda fixa eu vou ganhar mais. Presta atenção. Muitas das vezes, quando a renda fixa ela começa a subir, aí existe uma queda das ações. Por quê? Porque as pessoas acabam tirando o dinheiro da Bolsa de Valores de algumas ações e acabam querendo investir, buscando ali assim rendimentos maiores na renda fixa. Porém, para um investidor de longo prazo, isso não vale nada. Por quê? Porque você não está focado apenas numa coisa que automaticamente o ano que vem, mudando a política econômica, pode se cair a taxa Selic e tudo mais.
né? Você está olhando aí assim para longo prazo. Então quando você olha para longo prazo, você tem que fazer o quê? Investir para longo prazo. E aí é quando você tem que chegar e comprar ações de empresas perenes. E o que são empresas perenes? São aquelas empresas que automaticamente, independente, né, das coisas que acontecerem, elas vão continuar ali. Por exemplo, a energia elétrica, né? A empresa de energia elétrica é uma empresa perene, porque independente se você estiver vivo ou não, as pessoas vão continuar usando energia elétrica, os seus filhos vão usar energia elétrica, os seus netos vão usar energia elétrica. Por exemplo, as empresas de saneamento básico. Eu nunca vi ninguém ligar para a Sabesp, né? Aqui em São Paulo é a Sabesp, ligar e falar assim, ó, desliga minha água aí que está muito caro. Não, mesmo estando caro, você vai reclamar, mas você vai reclamar para a Sabesp quando não tiver água na sua torneira. Porque você vai continuar usando aquilo, mesmo pagando caro, mesmo pagando o esgoto caro, você vai continuar fazendo isso. Tá? Então empresas perenes são aquelas empresas que, independente de qualquer coisa, você precisa usá-las e elas sempre estarão ali. Tá? Então existem vários setores que têm empresas perenes. Por exemplo, o setor bancário, o setor de seguros, o setor de saneamento básico, né? E assim por diante. E eu vou falar aqui algumas empresas aí assim que logicamente são as queridinhas do mercado e também no ano de 2025 continuarão aí assim fazendo um bom trabalho, porque já estão fazendo um bom trabalho e mesmo que as suas ações tenham caído na Bolsa de Valores, continuam sendo boas empresas e automaticamente vale a pena ter na sua carteira. Se você não tem na sua carteira, você pode adquiri-las ou simplesmente olhar para o setor em si. Porque quando você olha para o setor, existem outras empresas além do que eu vou falar aqui, que de repente você pode ter na sua carteira ou que automaticamente você pode querer ter aí assim na sua carteira, tá bom? Então, alguns setores perenes em destaque, assim no caso, para o ano de 2025, primeiro será um dos setores que não pode faltar na carteira de nenhum investidor, que é o setor de energia elétrica, né? Que é o setor de transmissão e de distribuição. E aí nós falamos de duas gigantes do mercado, uma delas é a Taesa, né? Que está lá assim com o código TAE11 na Bolsa de Valores. A Taesa é uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica. Sabe aquelas torres que você vê aí assim, espalhadas na cidade, quando você vai viajar para algum lugar, tem aquelas torres cortando os morros e tudo mais? Quem faz esse trabalho é a Taesa, uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica, e ela continua assim, pagando dividendos aí, assim, no caso para os seus investidores, e tem uma norma de crescimento muito grande com alguns projetos que ela tem assim também para o ano de 2026 e com projetos chegando até o ano de 2030, 2038 por diante, né? Então é uma empresa que ela tem bastante investimentos para fazer e tem muita coisa de crescimento ainda. Então vale a pena você comprar ações da Taesa para fazer parte da sua carteira. No setor elétrico, nós ainda podemos citar também a Copel, que tem o código de CPLE6 na Bolsa de Valores, né? E também é uma empresa assim no setor de energia, na qual também está no nosso radar aí, assim, no caso, para o ano de 2025. No setor financeiro, tem dois bancões aí assim que não pode deixar de fazer parte da carteira de nenhum investidor. Eu pelo menos também tenho esses bancos aí assim na minha carteira. Na carteira do nosso canal nós temos esses dois bancos. Um deles é o Itaú, que vem com o código de ITUB4, né? Que aí assim tem, no caso, ele tem as ações aí assim, que são as fracionadas e também tem aquelas ações que eu costumo dizer que são os combos, né? Que é a ITUB4 e tal, você pode comprar aí assim no caso para fazer. O Itaú no caso também, gente, ele tem a holding, né, também que é do setor bancário, setor perene, que é a Itaúsa, mas a Itaúsa já é uma holding, né? Já entra ali assim várias empresas dentro dela ali assim e tal, e automaticamente também faz bem também você comprar no caso a Itaúsa, porque a Itaúsa também ela acaba diversificando bastante assim, os seus investimentos. Você está investindo diretamente no Banco Itaú, porém ela também investe assim, tal, em outros setores, né, que são agrupados assim, a essa holding também, né? E um que não pode faltar é o Banco do Brasil, né, o BBAS3, né, que automaticamente teve uma queda muito grande, agora está muito descontada, né?
ela tá, no dia que eu gravo esse vídeo, tá custando aí no caso R$ 24,70 agora. Tá tendo uma baixa histórica, tá pessoal, nesse preço, porque é um bom banco, é um banco que já tem mais de 400 anos, né? Então é um banco que você sabe que não vai ter problema aí, assim, para quebrar e tudo mais, né? O Banco do Brasil quebrar só se o Brasil quebrar, tá? Mas se o Brasil quebrar, todas as outras empresas já quebraram. Então, automaticamente acaba sendo aí, assim, um bom investimento você investir no Banco do Brasil, além de o Banco do Brasil também ser uma ótima pagadora de dividendos, tá? O Banco do Brasil, alguns investidores costumam dizer, alguns também pessoas assim que falam sobre investimentos, costumam dizer que o Banco do Brasil, ele é na verdade quase como um fundo imobiliário, né? Porque o Banco do Brasil, ele acaba pagando dividendos quase 6 vezes, 7 vezes. Esse ano de 2024 mesmo, teve 8 anúncios de dividendos, né, do Banco do Brasil, né? Ainda tem dividendos do Banco do Brasil, você paga esse ano de 2024 ainda, porém a datacom dela já passou, tá? Mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Um outro ramo também, assim, entrando nessa mesma questão assim, do setor de energia, eu costumo dizer que é o ramo de petróleo e gás, né? Então falamos aí assim sobre ações da Petrobras, né, que é a Petro 4, né? Porque você vê que automaticamente a gasolina está aumentando direto, e a gasolina aumentando, o dólar aumentando, automaticamente isso acaba valorizando lá no mercado exterior, e as ações da Petrobras vai crescer muito grande também no ano de 2025, e contando o seguinte, tá pessoal? Além da Petrobras ser uma ótima pagadora de dividendos também, tá? Dentro dela também, na mesma questão aí, assim, de energia e petróleo, nós podemos falar também sobre a PIL 3, que é a Petróleo do Rio de Janeiro, tá? A PIL 3 ela não paga muitos dividendos, ela paga 1% de dividendos, é muito pouco. Porém é uma ação de valorização. E de acordo com o site do Investidor 10, se você tivesse comprado a PIL 3 há 10 anos atrás, hoje, com R$ 1.000, se você tivesse investido lá, você teria uma base assim de aproximadamente mais de R$ 50.000 pela valorização da ação. Sem contar que se você tivesse comprado ela há 15 anos, você teria uma base assim de, se você tivesse investido R$ 1.000 há 15 anos atrás, na PRIO 3 você teria uma base assim de 300 a 400 mil reais, pra você ter uma ideia de valorização, porque ela é uma empresa que ela não paga muito dividendos e tudo que ela tem ela acaba colocando ali assim novamente para novos investimentos e tal. E agora lá no Rio de Janeiro, como acharam algumas novas bacias de petróleo, que é o petróleo grosso que eles mandam para fora, automaticamente eles estão aí assim também em fase de expansão e vale a pena aí assim você estar comprando assim, também ações aí assim tal da PRIO 3. Lembrando que o que eu falo aqui assim não no caso é assim uma dica de investimento para você, tá? Porque você tem que tomar as suas decisões, tá bom? Porque você estar colocando dinheiro em valorizações passadas não garante valorização futura, tá bom? A Bolsa de Valores é dessa forma. Porém, é uma ação que valorizou bastante e pode valorizar? Pode, mas antes de fazer qualquer compra, automaticamente analise o que você vai fazer, se vale a pena realmente colocar aquele ativo na sua carteira, e assim você coloca ali assim também alguma coisa ali. Uma outra coisa também assim, que apesar de não ser um setor perene, um setor de commodities, né? Uma ação que valoriza muito na Bolsa de Valores é a ação da Vale. A Vale, gente, é uma empresa que automaticamente assim já expandiu para o mundo inteiro tal, e ela é conhecida mundialmente. O produto da Vale, o minério da Vale, ele é conhecido no mundo inteiro como um dos melhores do mundo, tá? O minério de ferro da Vale em todo o mundo é conhecido como um dos melhores. Então veja bem, agora como estão em expansão na China e em outros países até tal, que já estão falando em parar com as guerras, esses países automaticamente vão precisar muito de ferro para poder automaticamente fazer com que as suas cidades possam se reerguer. E com isso, os produtos da Vale acabam valorizando, porque quando lá eles começam a construir, eles vão comprar de quem? Das maiores mineradoras do mundo, né? E essas mineradoras, logicamente, diversificam assim também o seu capital, não somente no minério de ferro, mas também no ferro já processado em si. E automaticamente, isso faz com que o commodity, né, dessa área assim, do minério, acaba crescendo muito, né? Acabe crescendo bastante,
e com isso uma grande valorização dessa empresa, tá bom? Uma outra, e com base nessa questão de reestruturação, aí assim, não só lá fora, né, nos outros países, como também aqui no Brasil, a gente podemos dizer também que o setor de infraestrutura também, no ano de 2025, também vai dar aí, assim, um bang muito forte e automaticamente vai crescer bastante. E com isso eu estou falando de uma empresa que é também uma das melhores empresas na Bolsa, foi considerada, se não me engano, uma das empresas que mais pagou dividendos, né? No caso, no ano de 2024, que é a Wegger, né? Que é com o código WEG3. Essa empresa, assim, ela é recomendada aí para que haja uma diversificação aí, assim, tal, no caso, dentro aí, assim, do seu portfólio, tá bom? Porque aí você vai estar colocando uma empresa de infraestrutura também, para que automaticamente possa crescer. Quando você faz isso, você tem essa questão muito grande, você acaba tendo o quê? Na diversificação, um ganho, porque quando um setor não vai muito bem, o outro acaba indo, e aí automaticamente você acaba guardando ali assim, a sua grana, protegendo o seu dinheiro. E com isso também, eu não poderia deixar de falar de um ETF. É um ETF que vai fazer com que você diversifique o seu dinheiro investindo no índice, tá bom? Se você não tem, não gosta de investir na Bolsa dos Estados Unidos diretamente, tendo uma carteira internacional, você pode, no caso, estar investindo através do IVVB11, que é um ETF assim, que investe no índice na SPY 500, que é, na verdade, o índice das 500 melhores empresas da Bolsa de Valores norte-americana. E quando você está investindo, no caso, no ETF, no IVVB11, você está investindo mesmo de acordo com esse índice lá dos Estados Unidos, e automaticamente também a sua valorização vai ser em dólar, apesar de você estar investindo aqui em reais, tá bom? Então que você possa pensar aí assim, concatenar sobre essa fala nossa. O vídeo ficou um pouquinho maior, tá? Mas é importante que você tenha essa questão. Vale a pena investir na Bolsa de Valores em 2025? Sim. Seja um investidor buy and hold e comece a investir para que você possa aí, assim crescer o patrimônio e automaticamente lá na frente, né, você possa se aposentar com dignidade, tá bom? O importante é que você tenha o seguinte, que com uma boa estratégia, com boas ações, com bons papéis, você vai continuar chegando ao longe. E o importante não é você visar metas como vou chegar a 100 mil, a 1 milhão. Não, tudo isso vem com o tempo. Comece com pouco, comece investindo com 10 reais, 20 reais, 100 reais. E assim, quando você olhar, lá na frente você vai ter um montão muito bom, desculpa. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, mas se eu investir pouco, quando chegar lá, quando eu for velhinho, eu vou ter menos de 200 mil reais ou 400 mil reais. Aí eu perguntei, falei assim, mas não é legal você chegar nessa idade tendo 200 mil reais do que chegar nessa idade não tendo nada? Tá? Então qual que é melhor? Claro que tudo que você faz vai depender dos aportes que você fizer. Tá? Se você aportar pouco, automaticamente você vai ganhar pouco. Mas se você colocar ali assim um pouco mais, automaticamente lá na frente você vai também ter aí assim uma boa coisa. Nós vamos fazer um vídeo aqui no canal ainda falando sobre a mágica dos juros compostos e como que nós vamos fazer aí assim para poder chegar primeiramente a investimentos de 10 mil, 100 mil e assim por diante, para que você possa crescer aí assim dentro do seu conhecimento e automaticamente também incentivar outras pessoas, tá? Para que automaticamente aquilo que é bom a gente passa para os demais, tá bom? Sou Celso Santos, o Nerd Negro. Fui!